Muito bom dia a todos. Aliás, boa tarde já, não é? Já passam das 12 horas. Boa tarde. Você também que nos acompanha pela internet, você que é nosso convidado aqui, especialmente se essa é a sua primeira vez entre nós. Nós somos a comunidade adventista da Vila Olímpia. Nós existimos e nos reunimos neste lugar com muitos motivos e propósitos. Receber, conhecer, amar, conversar, aprender, sairmos para fazer o bem e principalmente para difundirmos a esperança e a certeza, a convicção de um mundo melhor. Queridos, o tema que nós escolhemos para a reflexão dessa manhã é, na verdade, uma revisitação da primeira série de estudos que foi feito nesse lugar quando da nossa chegada aqui, cerca de 5 anos atrás. Aliás, se você puder aí, tiver a sua agenda, no dia 14 de agosto desse ano, nós completamos 5 anos de existência nesse lugar. E nós vamos ter aí nessa semana, na semana do 14 de agosto, um ciclo de celebração pela dádiva desses 5 anos. Mas o tema então que nós escolhemos para essa manhã, ele é uma revisitação da primeira série de estudos que fizemos aqui naquele período. Na semana em que esse estudo foi preparado, há 5 anos atrás, eu me deparei com a notícia do lançamento de um CD, de um novo CD, de um músico, de um cantor brasileiro muito famoso. E 2 coisas me chamaram a atenção naquele lançamento. Primeiro, o título do CD. O título era Os Inclassificáveis. E me chamou mais a atenção porque na entrevista coletiva que aquele cantor deu no lançamento, ele com um certo ar de orgulho, vaidade, fez uma declaração. E essa declaração dizia: vou morrer um transgressor. E eu fiquei com aquela ideia, com essa frase e esse título na cabeça, os inclassificáveis que se orgulham de dizer que vão morrer como transgressores. Uns dias depois, numa troca de e-mails com um parceiro de negócios, eu fui surpreendido ou impactado com a percepção da precariedade da vida. Eu estava em tratativas de negócios com um amigo e parceiro e enviei o seguinte e-mail para esse parceiro: Guilherme, as coisas estão para lá de corridas, mas andando. Farei contato com você amanhã para falarmos. Abraços. E eu recebi de volta esse e-mail. Oi, Gerson. Ficarei no aguardo do seu contato. Os últimos dias também foram muito corridos e dolorosos para mim devido ao falecimento do meu pai no último sábado. Estou tentando juntar os pedaços e seguir em frente com um grande legado que ele deixou para a minha família. Ontem, quando eu estava revisando esse estudo, eu fui surpreendido também com a notícia do falecimento de um tio da minha esposa. Nesse momento está acontecendo o velório e assim que eu sair daqui eu vou para o sepultamento. Era um tio quase irmão, eles tinham praticamente a mesma idade. Ele foi aquele tio herói da minha esposa e nos últimos 3 anos a minha esposa lutou ali dando uma assistência numa luta com um câncer cruel e insistente que ontem, pelo menos por enquanto, venceu a batalha. Queridos, 3 motivações para nessa manhã nós falarmos não sobre aquele que é inclassificável, mas sobre aquele que é incomparável. Aquele que teve um nascimento incomparável, viveu uma vida incomparável, experimentou uma morte incomparável e prometeu que fará um retorno incomparável. Aquele que não era transgressor, mas sofreu como transgressor para que nós, transgressores, pudéssemos ser considerados justos. Aquele que teve uma morte incomparável,
para que aqueles que um dia nos são tirados pela morte, deixando vidas e corações em pedaços, possam nos ser devolvidos. Aquele que viveu uma vida incomparável, porque quer que você também viva uma vida incomparável. Queridos, esse é o tema que nós escolhemos para a reflexão nessa manhã, o incomparável. Se você tiver uma Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22, é o texto base para a nossa reflexão. Se você tiver uma Bíblia, abra, acesse, ligue a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Sempre que nós abrimos a palavra de Deus, nós gostamos de convidar o autor para estar conosco. Se você puder, curve a sua fronte. Pai querido, a tua palavra vai ser aberta. Que o mesmo Espírito que inspirou aqueles que a registraram, seja aquele que nos assista agora. E que ele fale ao nosso coração. E que esse mensageiro possa diminuir. E aquele que envia a mensagem possa crescer e ser exaltado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e eles obedecem? Queridos, a pergunta mais frequente que se fazia sobre Jesus Cristo era essa: quem é ele? Quem é esse homem? Eu penso que não há pergunta mais importante que um ser humano deva fazer a não ser essa: quem é ele? Quem é Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo reconheceu a importância de nós encontrarmos a resposta a essa pergunta quando ele chamou os seus discípulos e perguntou: quem dizem que eu sou? Quando Jesus Cristo eclodiu no seu ministério, ali por volta do ano 30 da nossa era, dizendo as coisas que ele dizia, coisas como: eu desci do céu, coisas como: antes de Abraão eu sou, ou seja, eu existia antes de Abraão, dizendo que era o Filho de Deus e que voltaria para julgar esse mundo. Quando Jesus Cristo eclode e dizendo essas coisas, havia apenas 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que Jesus Cristo fosse um louco, um insano, alguém que não era Deus, mas sinceramente acreditava ser Deus e dizia ser Deus. A segunda possibilidade era que Jesus não fosse um louco, mas fosse alguém que estivesse no pleno domínio das suas capacidades mentais e intelectuais e sabia que não era Deus, mas dizia ser Deus. Ele poderia ser um impostor, um espertalhão, dizendo ser Deus para tirar boa fé das outras pessoas. E a terceira possibilidade é que Jesus Cristo fosse, de fato, quem ele dizia ser, ele fosse o Filho de Deus. Queridos, nós temos que decidir quem é Jesus Cristo. Ele é um louco, um insano, um espertalhão, ou ele é o Filho de Deus? Você vai ouvir uma corrente de pensamento dizendo que há uma quarta possibilidade, que ele não fosse nenhum louco, ele não fosse nenhum insano, nenhum impostor, mas também não era filho de Deus. Ele era apenas um mestre humano, um grande mestre, um homem mais sábio que todos os outros homens. Eu quero compartilhar a esse respeito um texto do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, um capítulo chamado Alternativa Chocante, onde ele faz o seguinte comentário: um homem que fosse apenas um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus dizia, não poderia ser um mestre moral. Ou seria um lunático, ou seria o diabo do inferno. Você deve fazer a escolha.
Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então é um louco ou algo pior. Você pode considerá-lo um bobo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não me venha com essa tolice de que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou essa alternativa para nós, ele não tinha essa intenção. Queridos, alguém que dizia ser o Filho de Deus, que desceu do céu, que viria para julgar o mundo, se não fosse, era um mentiroso. E se era um mentiroso, ele não podia ser um mestre moral. Ou então era um louco, e se era um louco, ele não podia ser um mestre moral. O fato é que nós temos que decidir quem é Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa manhã, nesse rápido estudo, avaliar com você quem é Jesus. Quem de fato é Ele. Eu dividi essa reflexão em dois momentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de avaliar quem é Jesus Cristo por uma perspectiva meramente humana, a visão humana de quem era o homem Jesus Cristo. E depois, então, avaliar para ver o que dizem as Escrituras, a perspectiva bíblica e escatológica sobre quem era Jesus Cristo. Um estudo atento da biografia de Jesus revela que ele era uma pessoa absolutamente comum, um tipo comum entre a massa, alguém que não tinha absolutamente nada que o distinguisse entre os demais. Além disso, Jesus Cristo vinha de uma família humilde, sem influência social, sem poder econômico, sem influência política e até mesmo religiosa. Ele vinha de uma família de gente humilde, que eram ali artesãos, trabalhadores braçais de uma família de carpinteiro. Terceira característica de Jesus Cristo é que as circunstâncias do seu nascimento, a concepção, a gravidez da sua mãe era a situação, no mínimo, questionável. Porque se José não era o seu pai, então quem era o pai de Jesus? Esse seria a típica situação que hoje seria o prato cheio para um reality show sensacionalista promover um teste de DNA. Vamos, façam fila, façam suas apostas. Quem é o pai de Jesus? Porque, queridos, mesmo naquela época, ser filho de pai incerto não era motivo de grande honra. E Jesus Cristo tinha essa pecha de ser filho de um pai incerto. Além disso, queridos, nós temos o fato de que Jesus nasceu sob as condições mais precárias que você possa imaginar. Quando as nossas filhas nasceram, hoje elas já são adultas e casadas, mas quando a minha esposa engravidou e nós engravidamos, nós fizemos aquele tour pelas maternidades de São Paulo, procurando qual seria o lugar mais seguro, mais confortável para que as crianças nascessem. Querido, Jesus Cristo nasceu num lugar escuro, sujo, mal cheiroso, em meio a animais. Provavelmente, se Deus consultasse você, você diria: Senhor, vamos mudar de ideia, esqueça esse negócio de um estábulo com animais e manjedoura. Que tal uma maternidade de referência com uma excelente UTI neonatal? Mas o fato é que Jesus Cristo nasceu ali entre animais, num lugar sujo, e o seu primeiro berço foi um coxo para animais. Para agravar ainda o fato, Jesus Cristo vinha de um lugar de má fama. Na minha atividade profissional, eu sou consultor de empresas. Eu atendo algumas empresas, e uma delas é uma empresa centenária, já avança para 110 anos de existência. É a maior fabricante mundial de embalagens de vidro, garrafas e potes. Em cada 4 garrafas ou potes feitos no mundo, 3 são eles quem fazem. E a sede dessa companhia, a primeira sede dessa companhia no Brasil, é no Rio de Janeiro, num lugar que é chamado a Comunidade do Jacaré. Quando essa sede foi construída, ela foi construída na zona rural do Rio de Janeiro, distante do centro do Rio de Janeiro. A cidade cresceu e a fábrica, então, foi tomada por uma comunidade, essa Comunidade do Jacaré. A Comunidade do Jacaré é uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro.
as circunstâncias de insegurança em torno daquela fábrica são tão grandes que eles construíram uma casa de hóspedes, um mini hotel dentro da companhia. E quando a gente vai trabalhar lá, nós precisamos avisar na véspera. Um motorista de táxi que tem um ponto dentro da companhia, que faz parte da comunidade, que tem autorização para ir lá, vai nos pegar no aeroporto, nos internaliza na companhia, nós ficamos ali os dias em que trabalhamos hospedados ali dentro daquele pequeno hotel para não ficarmos saindo da companhia. Se você chegar em qualquer aeroporto do Rio de Janeiro e dizer, olha, eu quero ir até, e chamar um táxi, se eu quero ir até a comunidade do Jacaré, eles vão dizer, a gente não te leva. Em 2009, naquela fase do apagão aéreo, eu tinha um compromisso na terça-feira pela manhã e me programei para então ir na noite da segunda-feira para essa companhia, dormir lá nesse pequeno hotel e trabalhar no dia seguinte. Liguei, combinei, o motorista de táxi ia me aguardar, o meu voo deveria pousar às 8 horas da noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Com aqueles atrasos, a verdade é que o meu avião pousou à meia-noite e nós saímos do aeroporto a 1h da manhã para nos dirigirmos para a comunidade do Jacaré. E nós fomos avançando. Num determinado momento, há uma avenida que cessa numa perpendicular e naquela perpendicular transversal já estão os barracos da comunidade do Jacaré. Quando nós chegamos naquele lugar, o trânsito parou. Quando o trânsito parou, o motorista, seu Toninho era o nome dele, ele olhou para mim e disse, professor Gerson, me chamava de professor, o senhor fique tranquilo, coloque as mãos sobre os joelhos, não faça nenhum movimento, fique tranquilo, não vai acontecer nada, apenas o bonde vai passar. Eu falei, seu Toninho, quando eu era garoto na minha cidade tinha bonde, mas a gente não fazia referência para o bonde quando ele passava. Ele disse, olha, professor, olha ali em cima dos barracos. E quando eu olhei em cima dos barracos, havia assim, um exército de garotos, adolescentes, de chinelo de dedo, bermuda, camiseta, regata, e metralhadoras e fuzis nas mãos. Aí ele disse, agora olha o beco. E aí eu olhei, havia um beco bem na nossa direção. E saíram 2 motos. Em cada moto havia 2 ocupantes. O ocupante da frente era o piloto, tinha uma mochila na frente. O ocupante de trás, ele trazia uma metralhadora. E eles foram passando assim ao nosso lado. E aí ele abriu os vidros do carro. E aí esses moços passaram de um lado, colocando a ponta das armas nos nossos narizes. Estou arrepiado até hoje. Né? E foram. Aí o trânsito seguiu e ele me explicou. Ele disse, professor, aqui nesse momento, a via amarela dividiu a comunidade em 2 lados. E várias vezes por dia eles precisam passar dinheiro, munição e drogas de um lado para o outro. E desde que não haja nenhum policial metido a valente, não acontece nada, é tranquilo, isso é normal. E quando ele me disse isso é normal, eu fiquei pensando, será que pode vir alguma coisa boa do Jacaré? O mal está tão entranhado naquele lugar que você fica em dúvida se ainda alguma coisa se salva. Por que eu estou contando isso? Porque, queridos, ser chamado de Jesus de Nazaré não era nenhum elogio. Nazaré era um povoado insignificante, desprezível e de má fama. E vocês lembram do encontro de Natanael e Filipe, quando Filipe diz, achamos o Messias, ele é Jesus de Nazaré. Qual foi a pergunta que Natanael fez? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O fato, então, queridos, é que Jesus vinha de um lugar de má fama. E, finalmente, como um agravante, num mundo em que privilegia as aparências, Jesus Cristo era feio. Jesus Cristo era feio. E você me pergunta, mas quem te autoriza a dizer isso? As Escrituras me autorizam a dizer isso. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, Isaías 53, 2, você vai encontrar essa afirmação.
Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Queridos, Jesus Cristo era feio. Se você tem a tradução a nova tradução na linguagem de hoje, você vai encontrar uma definição ainda mais clara, dizendo assim: ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que nos chamasse a atenção ou que nos agradasse. Ellen White diz, a escritora Ellen White, ela diz que havia uma razão para Jesus Cristo ser feio. Diz que ele optou por isso, porque não gostaria que nenhum atributo exterior fosse a razão da atração das pessoas para ele. Agora vejam, no mundo que privilegia as aparências, no mundo da lipoaspiração, das tinturas que mudam a cor dos cabelos, das lentes que mudam a cor dos olhos, das roupas que nos tornam mais isso ou mais aquilo, o único ser humano que poderia ter entrado nos computadores do céu e desenhado a sua cadeia de DNA para definir exatamente como ele gostaria de ser e parecer, ele escolheu ser um feio, sem atrativos exteriores. Queridos, que lição para nós, no mundo onde aqueles que são menos vivem representando para parecer mais, Jesus Cristo, que era o maior de todos, escolheu parecer o menor de todos. Quem de nós está disposto a tamanho exercício de ser o menor, de ser o servo? É uma grande luta. Mas o fato, queridos, é que sob a perspectiva humana, Jesus Cristo era esse aí. Uma pessoa comum, simples, uma pessoa por quem você não daria um tostão furado, de família simples, humilde, sem qualquer tipo de influência. As condições do seu nascimento eram, no mínimo, questionáveis. Nasceu nas condições mais precárias que você possa imaginar. Ele vinha de um lugar de má fama e ainda por cima era feio. Esse era Jesus sob a perspectiva humana. É por isso que nós podemos concordar e entender a outra descrição que o profeta faz dele quando diz que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. A nova tradução na linguagem de hoje diz: ele foi desprezado e rejeitado por todos. A Bíblia, a mensagem diz: ele foi desprezado e ignorado. Esse era Jesus sob a perspectiva humana. Mas, queridos, o que dizem as Escrituras sobre quem era Jesus? Mateus é enfático em dizer que tudo que aconteceu na vida de Jesus aconteceu para que se cumprissem todas as profecias que os profetas tinham feito a respeito de Jesus Cristo. Naturalmente que o tempo aqui não permite que a gente explore, mas o fato é que quando você examina as centenas de profecias da vida de Jesus Cristo, você encontra que ele cumpriu cada uma dessas profecias. Eu separei 6 delas apenas aqui. O lugar do nascimento de Jesus Cristo foi profetizado 700 anos que ele aparecesse. A forma do seu nascimento foi profetizado 600 anos antes por Isaías. Que seria traído por um amigo, profetizado 1000 anos antes. O preço da traição, 500 moedas, foi profetizado meio milênio, 5 séculos antes. O destino das suas vestimentas, que seriam repartidas, e a sua túnica sorteada, foi profetizado 1000 anos antes. Os seus ossos não seriam quebrados na cruz, também foi profetizado 1000 anos antes. E a partir do cumprimento dessa e de outras centenas de profecias, Jesus Cristo atendeu a todos os requisitos que o qualificavam como o Messias, o ungido de Deus, o Salvador e o Filho de Deus. Daí as Escrituras afirmarem que em Jesus Cristo coexistiam ou existiam simultaneamente 2 naturezas. A introdução do livro dos Hebreus introduz o conceito da primeira natureza de Jesus Cristo, afirmando: havendo Deus outrora, Hebreus 1, 1 a 3,
havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Queridos, o autor do livro de Hebreus afirma que Deus nos falou, além dos profetas, muito mais através do seu Filho, não tanto pelas suas palavras, mas pelo seu jeito de ser, porque ao olhar para Jesus, você via a expressão exata de quem é Deus. O próprio Jesus concordou com isso. Naquele último diálogo que ele teve com os discípulos antes da ceia, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, rapazes, eu estou com vocês há tanto tempo, são 3 anos de convivência, vocês ainda não captaram a mensagem. Quem olha para mim, vê Deus. Você quer saber como Deus pensa? Olhe para mim. Você quer saber como Deus fala? Olhe para mim. Você quer saber como Deus age? Olhe para mim. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Queridos, Jesus era, portanto, o Filho de Deus. E em sendo Filho de Deus, tendo a substância de Deus, nós podemos dizer que ele também era Deus. Portanto, ele tinha ali a natureza divina. Isso nos ajuda a compreender um texto poético muito bonito, mas um pouco abstrato, que é a introdução que João faz do seu evangelho. Acompanhe na tela esse texto de João 1. O que João diz ali a respeito? Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Queridos, Verbo é a palavra que indica ação. Jesus Cristo, no Apocalipse, ele se apresenta como o Amém. Ele diz, eu sou o Amém. E o Amém significa faça-se. Jesus Cristo, ele se coloca como a palavra realizadora de Deus, que faz as coisas acontecerem. Então, ele é o Verbo, ele é o Amém. Vamos reler João, agora dando uma ajuda a João. Porque, na verdade, no princípio, querido, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Jesus estava... Está um pouco lento aqui, né? Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como único no gênero do Pai. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Queridos, mas observe que Jesus Cristo não era apenas o Filho de Deus, ele era Emanuel. Ele era Deus conosco, o próprio Deus entre nós. É por essa razão, queridos, que Jesus Cristo tinha essa primeira natureza, mas o mesmo autor de Hebreus, que diz que em Jesus Cristo habitava a plenitude da natureza divina, ele faz também a seguinte afirmação: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Em todas as coisas, semelhante aos irmãos. A expressão, enquanto, queridos, a expressão exata de Deus, ele era Deus. E enquanto em todas as coisas, semelhante aos irmãos, ele era homem. Homem, Deus. Deus, homem. É o mistério da encarnação. Você pode compreender isso? Eu não posso. Você pode explicar isso? Eu não posso. Mas eu posso ver na existência de Jesus Cristo, no estudo da biografia de Jesus Cristo, eu consigo ver a evidência dessas duas naturezas coexistindo no próprio Jesus. Como homem, você vê que Jesus Cristo, ele teve fome e sede, frio e sono.
cansaço e dor. Ele se emocionou, chorou, entristeceu-se, ele indignou-se. Jesus Cristo foi tentado, Jesus Cristo desejou desistir. Aí, queridos, está a natureza do homem Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que ele pode se compadecer de você, porque sabe que você é pó, não por teoria, mas porque um dia ele calçou as suas sandálias e ele sabe exatamente o que é ser um ser humano. Mas ao passo que em Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, Deus e homem, há características, há pelo menos 5 relatos, numa sequência lógica e quase, eu diria, irrefutável, que atestam que Jesus Cristo, ele também era a plenitude de Deus. Eu quero rapidamente pontuar aqui esses 5 eventos na vida de Jesus Cristo que atestam que ele de fato era Deus. Primeiro desses eventos é aquele momento em que ele está cercado por milhares de pessoas, dizem que apenas homens 5.000. E ele transforma um pequeno bocado de pães e peixes e serve a maior refeição que se tem notícias. E ao fazer isso, ele manifestou que é o Deus provedor. Aquele Deus que é capaz de prover tudo o que é necessário para aqueles que o buscam. Ele demonstrou que ele é o Deus que pode fazer do seu nada o tudo que você precisa. A segunda característica, o segundo evento na vida de Jesus Cristo que revela que ele era Deus, é o texto de referência que nós estudamos hoje na leitura de introdução. Naquele dia, quando ele está com os discípulos, naquele barco, sendo açoitado pelas pelas ondas, julgado pelo vento, e ele se levanta ali em meio aos elementos em fúria da natureza, e com a sua voz, ele ordena que os ventos cessem, e manda que o mar se acalme, e eles obedecem. Naquele momento, ele demonstrou que ele é o Deus que tem poder sobre as forças da natureza. Mais do que isso, ele demonstrou que ele é o Deus que tem o poder para acalmar as tempestades que se abatem sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre a sua vida. Ele demonstrou ali que ele é o Deus que tem capaz de fazer cessar as ondas que arrebentam contra o barco da sua vida. Ele é o Deus que tem o poder para fazer cessar os ventos que sopram contrário à sua existência. O terceiro evento na vida de Jesus Cristo, que atesta que ele era, de fato, Deus, é aquele momento em que a comunidade da Maca, queridos, a comunidade da Maca são aqueles seguidores de Jesus Cristo que não conhecem desafios e nem limites para colocar as pessoas frente a frente a Jesus Cristo. E naquele dia em que a comunidade da Maca abriu o telhado daquela casa e fez descer na frente de Jesus um paralítico, Jesus Cristo se voltou para aquele homem, fitou os seus olhos e declarou: os seus pecados estão perdoados. E agora eu te ordeno, levanta, retoma a sua vida e segue andando pela frente. E quando ele perdoou o pecado e curou aquele homem, ele demonstrou que ele é o Deus que tem não somente o desejo, mas o poder de curar as feridas do seu corpo e as feridas da sua alma. Ele é o Deus que tem o poder para perdoar todos os pecados, até mesmo aqueles pecados que causam a paralisia do corpo, que trazem a doença, que trazem o infortúnio e paralisam muitas vezes toda a vida. Ele demonstrou que é o Deus que tem poder para perdoar e para curar. O quarto evento na vida de Jesus Cristo que atesta que ele de fato era Deus é o momento em que ele se encontra com aqueles 2 endemoniados. E Jesus ordena que aqueles demônios deixem os corpos daqueles homens, e aqueles demônios vão para uma manada de porcos que se precipita para a água e ali morrem. Ele demonstrou naquele momento que mesmo que pelas nossas escolhas equivocadas, muitas vezes pelo nosso dolo, má fé ou negligência,
nós tenhamos feito as maiores besteiras e nos metido nas maiores encrencas, e agora os demônios reclamem a nossa vida como sendo deles, Ele tem o poder para expulsar os demônios e libertar a nossa vida e trazer de volta os cativos do reino de Satanás. E o quinto e último evento que relata que Jesus Cristo era de fato Deus, na verdade é uma sequência de 3 eventos. É o momento em que Jesus Cristo realizou, e há somente 3 relatos nos evangelhos de que Jesus operou o milagre da ressurreição. A filha de Jairo, cujo corpo ainda nem havia esfriado, o filho da viúva de Naim, cujo corpo estava a caminho do cemitério, e Lázaro, que já estava sepultado fazia 4 dias e dizia que já cheirava mal. E ao fazer esses 3 milagres da ressurreição, Jesus Cristo atestou que Ele é o Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Deus que tem o poder para nos devolver de volta aqueles que um dia a morte nos tirou, deixando vidas e corações partidos. Ele é o Deus que tem o poder para que mesmo que um dia a morte tente tirar você dele, Ele já decretou o dia em que a morte vai morrer e vai devolver aqueles que nos tomou. Queridos, mas ao fazer esses 3 milagres da ressurreição, Jesus Cristo queria mandar uma outra mensagem muito importante. Ele quis dizer ali também que não importa se alguns de nós se afastou dele e morreu espiritualmente, e faz tão pouco tempo que o corpo ainda nem esfriou. Talvez alguns de nós se afastou de Jesus Cristo já faz algum tempo e morreu espiritualmente e o corpo está a caminho de cemitério. Talvez outros já se afastaram há tanto tempo de Jesus que já como Lázaro estão sepultados e cheiram mal. Mas não importa. Se alguns de nós morreu espiritualmente, nesse dia Ele está dizendo que Ele pode nos dar uma nova vida. Ele pode nos dar uma nova vida. Queridos, por todas essas características, ao demonstrar que Ele é capaz de prover o que é necessário, ao demonstrar que Ele pode dominar os elementos da natureza, as tempestades da vida, ao demonstrar que Ele pode curar o corpo e perdoar pecados, ao demonstrar que Ele tem autoridade sobre os demônios e até mesmo sobre a morte, Ele provou que Ele não era um louco, Ele não era um insano, Ele era, na verdade, queridos, o Deus da tua salvação. Totalmente confiável, totalmente capaz de cuidar do que é dele e você é dele. E Ele vai cuidar de você. Queridos, que bênção nós podemos estudar as profecias e compreender quem é Jesus, quem é Ele. Porque, na verdade, esse é o principal objetivo de nós estudarmos as profecias. Vejam o que 2 Pedro 1,19 afirma. Diz que nós temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazemos bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Queridos, captaram qual é a importância, qual é a razão de nós estudarmos as profecias? Não é nos dar um conhecimento privilegiado e antecipado das coisas que vão acontecer. Isso é uma parte, mas não é a parte mais importante da profecia. O estudo da profecia, a parte mais importante do estudo da profecia, diz Pedro, que é fazer com que a estrela da alva nasça em nossos corações. Queridos, quem é a estrela da alva? Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. De maneira que nós podemos ler esse texto, de que nós temos muito mais confirmada a palavra profética, e nós fazemos bem em atendê-la, até que, como uma luz que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareça e Jesus Cristo nasça em nosso coração. Esse é o objetivo, queridos. Que Jesus Cristo nasça em nossos corações. Porque, queridos, não basta saber que Jesus Cristo teve um nascimento incomparável. Um nascimento além das leis da biologia, além da natureza. Não adianta saber que Jesus Cristo tinha no seu DNA
a substância de Deus, e portanto ele era filho de Deus, ele era Deus. É importante conhecer isso, é importante reconhecer isso, mas, queridos, isso não é o mais importante. Porque, queridos, o nascimento incomparável não é o fato de Jesus Cristo ter nascido 2000 e poucos anos atrás como um homem nesse planeta. Nascimento incomparável é o fato de Jesus Cristo ter um dia nascido no seu coração e no meu coração. Esse é o nascimento incomparável. Porque muito mais importante do que conhecer a história de Jesus é ter uma história com Jesus. É você poder dizer que a sua vida se define entre antes dele e depois dele. Nascimento incomparável, ele nascer no meu coração e no seu coração. Eu fico feliz em poder imaginar que a maioria de nós aqui pode dizer que esse Jesus já nasceu um dia no seu coração, ele tem um lugar no seu coração. Mas eu não posso deixar de fazer a pergunta importante, a pergunta incômoda. Quanto do seu coração pertence a Jesus Cristo? Imaginando que o seu coração tivesse muitas portas, em cada porta uma chave. Quantas chaves você já entregou? Quantas chaves falta entregar? Quantas chaves eu já entreguei? Quantas falta entregar? Porque, queridos, o desafio de Jesus Cristo não é conquistar um pouco de mim. O desafio de Jesus Cristo não é conquistar um pouco de você. O desafio de Jesus Cristo é conquistar você por inteiro. Porque mais importante do que conhecer a história de Jesus é ter uma história com Jesus. Que a sua oração e a minha oração hoje seja, que o clamor do nosso coração hoje seja: Senhor, meu Deus incomparável, vem viver em mim. Que ao mergulhar no estudo da profecia, da convivência diária com esse Jesus que é Deus, você possa chegar um momento como Jó e dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E agora você possa então convidar e dizer: meu Deus, vem viver em mim. Porque quando você faz esse convite, quando eu faço esse convite, esteja certo, não há o que temer. Porque quando nós fazemos esse convite, esse Jesus vem e ocupa o meu coração e o seu coração, esteja certo, não haverá necessidade que ele não possa suprir. Eu não sei quais são as suas necessidades hoje, mas são muito menores do que o que ele pode fazer. Não haverá tempestade, eu não sei quais são as tempestades que se abatem sobre a sua vida hoje, mas ele pode controlar todas as tempestades. Não haverá doença que ele não possa curar, pecado que ele não possa perdoar. Não haverá demônio que ele não possa expulsar, e não haverá nem a morte que poderá separar você dele, porque ele é o seu Deus, o meu Deus incomparável.